Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cake? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. Se você está procurando um coach para a sua carreira e recrutamento na área de TI e marketing fora do Brasil, ou mais especificamente no Canadá, entre em vanhack.com, fale lá com o William, que ele vai ajudar muito você a conseguir o seu tão sonhado emprego fora do Brasil. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. Bom, e nosso episódio de hoje é um DNE FAQ. Faz tempo que a gente não fazia isso, né, Ramon? É, cara, estamos indo para a terceira edição do FAQ, hein? Olha aí. Terceira edição, cara. E a gente compilou aqui algumas perguntas. Então, se você não segue a gente nas redes sociais, a gente mandou lá pra galera do Telegram, que apoia o nosso projeto lá na plataforma do Apoia-se, lá como programadores plenos, né, apoiadores plenos ou sêniores, tem acesso ao nosso Telegram. Então a gente mandou algumas perguntas lá, o pessoal respondeu a gente. Também no Facebook, se você não segue a gente lá, /Dev na Estrada, algumas pessoas mandaram perguntas de lá, e também no Twitter, @Dev na Estrada. Alguns seguidores nossos mandaram perguntas e a gente vai responder aqui, né, Ramon? Exatamente. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. É do Guilherme Soares, foi via Telegram. E aí falou assim: o que vocês pensam para o futuro? O que a gente pensa para o futuro? O que a gente pensa para o futuro, cara? Me fala. Pergunta vaga, né? O que vocês pensam para o futuro? Cara, assim, obviamente ele tá perguntando do Dev na Estrada, né? Pro futuro, cara, eu penso em fazer mais coisas pro Dev na Estrada, assim. O problema é arranjar o tempo necessário, o esforço necessário pra fazer isso, né? Então, assim, Exatamente. uma coisa que eu quero, que eu já falei com o Ramon, assim, que eu acho que a gente devia fazer é transformar o podcast também em vídeo. A gente fazer os dois formatos. A gente tem o formato de áudio e tem o formato de vídeo. A gente não sabe como pode ser esse formato, se vai ser só áudio mesmo, ou se vai ter as nossas caras, ou se vai ser uma coisa mais elaborada. O problema de tudo isso é que demanda mudança, tempo e se realmente fazer um negócio, né? Então, se você parar pra pensar, você pode ver até mudanças pequenas como vídeo. Então se a gente fazer os nossos vídeos, como que a gente vai fazer o backup desses vídeos? Então a gente tem que ter mais HDs externos para guardar backup. A gente tem que comprar um software de edição de vídeo. A gente tem que ter uma câmera boa, né, mano? Tem que ter uma câmera boa. Não necessariamente precisa ser boa agora, né? Pra gente começar, a gente talvez grave com a webcam, ou se não grave com uma câmera que não precisa ser tão boa, mas assim, como que vai ser? Vai ter edição, não vai? Vai continuar? Sabe? Tem um monte de perguntinhas pequenos investimentos, tanto de grana quanto de tempo, que faz a gente dar uma segurada. Eu acredito que para esse ano aqui a gente não vai fazer nada disso. Esse ano aqui a gente tá bem ocupadão, assim, porque eu vim pro Canadá, eu tô no Canadá, então, tô estudando inglês, tô fazendo muita coisa, não tô tendo muito tempo nem pra tocar o Dev na Estrada direito. O Ramon tá me ajudando muito nessa parte. E o Ramon também tava num emprego novo, né? Que ele mudou de emprego, tá indo ainda, né? Pra São Paulo todos os dias. E, tá mais difícil a gente fazer as coisas a mais, né? Do que a gente já
já tem estipulado. Então a gente tem estipulado o Dev na Estrada, tem um episódio toda semana, a gente já tem um pattern de como a gente edita, como a gente grava, quem edita, um edita uma semana, outro edita outra semana, então a gente tem essa flexibilidade, um ajuda o outro. Então assim, adicionar mais coisa do que a gente já tem esse ano não vai acontecer, acredito que não vai acontecer, mas ano que vem a gente quer sim fazer alguma coisa diferente e eu acho que o formato de vídeo é uma coisa legal pra gente pensar. Outra coisa que a gente já pensou também, Ramon, né, era fazer o Dev na Estrada se tornar meio que não uma organização, mas um hub assim, de conhecimento. Então a gente já pensou em fazer o Dev na Estrada ser o centro de um hub de conhecimento, talvez um hub de podcast, de tecnologia. Então tem mais pessoas agregadas e fazendo mais coisas focadas. Então, tipo assim, a gente tem um foco em tecnologia, mas não tem nenhum foco específico. Tipo, a gente não é front-end só, ou só back-end, ou só de uma certa linguagem. Então, talvez, sei lá, adicionar mais assuntos, mais podcasts. Outra ideia que a gente teve foi de fazer séries, né, Ramon? De fazer séries... Sim. Tipo, pegar um assunto e falar assim, vamos falar de CSS agora. Então a gente faz uma série só sobre CSS, abordar um pouquinho mais dos assuntos técnicos, que é uma coisa que a gente nunca quis abordar, nunca abordou com a Code School, né, uma vez. Falamos de WordPress também nos últimos casts, mas a gente nunca quis abordar tanto assunto técnico, mas é uma coisa que a gente pode fazer e sempre atualizando com o tempo. É uma coisa que a gente imaginou e seria muito legal ter, né, cara? Seria, como a gente vai ter bastante podcast técnico hoje em dia e acaba sendo um pouco maçante, né? Então é sempre aquele assunto técnico, às vezes são assuntos densos, assuntos que demanda, sabe? Mesmo que você estiver ouvindo durante o trabalho, você não vai conseguir acompanhar, porque você tem que prestar mais uma atenção. Às vezes é um conceito mais complicado que o cara tá falando ali. E uma das ideias que a gente teve seria fazer esses podcasts um pouco mais técnicos, voltados, como o Thay falou, de repente para tecnologias como o CSS, por exemplo, e tentar colocar o nosso jeitinho, o jeito Dev na Estrada, nesse podcast, para ser uma parada mais descontraída, mas também abordar conteúdos técnicos e isso seja um a mais, sabe? Para você que já acompanha, já gosta das coisas que a gente faz, então a gente teria, mais uma opção. Hoje eu tô afim de acompanhar os caras aqui, eles estão falando de, cara, sei lá, estão falando de CSS, vou usar o mesmo exemplo porque não me vem nada na cabeça agora. Então você vai ter, mas você ainda vai ter o nosso conteúdo, sabe? Meio que como uma válvula de escape. E outra, por ser um conteúdo mais denso, entre aspas, né? Mas eu não diria nem tanto denso, mas também com um público-alvo mais direcionado ainda. Então a gente já tem um público-alvo fechado, se for parar pra pensar, assim. A gente tem um público-alvo de podcast, já não é todo mundo que gosta. E aí dentro de podcast a gente tem um público de tecnologia, que já não é todo mundo que gosta. E a gente teria mais um grupo fechado que seria sobre uma certa linguagem, uma certa tecnologia, e aí ficaria mais fechado ainda. A gente não sabe se isso é o ideal, se é bom, mas outra coisa que a gente pensou é não ser tão longos, assim, ser episódios mais curtos, que a pessoa possa curtir bem rapidinho, e não ser tão... Porque coisa densa também, ou coisa muito técnica, ser muito tempo, ao meu ver, eu consumo podcast e eu não gosto, assim, eu acho... Principalmente quando é um assunto que eu não domino ou que eu não gosto, eu não consigo, assim. Agora, quando é um assunto mais... Pode ter alguma coisa técnica a ver, mas é menos denso, mais informal. Eu escuto na boa, assim, né? Eu gosto bastante de podcast, quando eu até acostumo com as pessoas, com os caras que estão fazendo um podcast, eles podem falar de qualquer assunto que eu acho bacana escutar a opinião deles, né? Falou tudo. Bom, a segunda pergunta aqui do Guilherme Soares foi o que vocês acham sobre a regulamentação da profissão? Cara, isso é um assunto meio chato, cara. Regulamentação da profissão. Eu acho que antes de falar, eu quero dizer que tudo que eu disser é baseado única e exclusivamente na minha opinião. Então... Sempre, né? Talvez eu esteja errado, né? Talvez eu esteja certo, mas é o que eu acho, não é, né? Em todos os episódios é isso. Exatamente. Não quero ter o compromisso exclusivo com a verdade absoluta. Então, vamos lá. Cara, eu acho que regulamentação da profissão, pelo que eu vejo, o que as pessoas andam falando, principalmente com relação aos sindicatos, acho que o Sindipd, que é um dos que está tomando a frente disso, a forma como eles estão colocando algumas coisas, principalmente com relação a
o cara ter certos diplomas, ter certa área de conhecimento, ter aquele lance das supostas taxas que eles queriam cobrar para você fazer parte como é a associação de médicos, né, a associação de advogados. Eu não sei se esse seria o melhor caminho, sabe? Eu acho que isso vai acabar trazendo muito mais burocracia e muito menos benefício para quem trabalha com TI do que realmente ajudar. Agora sim, o pessoal tá, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e tentar olhar para quem está tomando a frente disso, sabe? Quem são os caras que estão interessados em regulamentar isso e tentar entender qual que é o propósito deles, que nem sempre está muito claro, né? Então, por exemplo, você vê essa questão, eles mencionaram até um lance de trabalhar como PJ, que eu acho que isso era uma das propostas, eles estavam tentando ou acabar com isso ou tentar diminuir ao máximo, sabe? Cara, a gente até fez um podcast sobre isso, eu acho que tem empresa sim que abusa desse tipo de contratação, mas se de repente você não refletir direito sobre o que você está fazendo e baixar e falar, não, agora acabou o PJ, agora não tem mais isso, sabe? Tem uma série de pessoas que trabalham como freelancers full-time, às vezes o cara trabalha um part-time para uma empresa só exclusivo, você vai complicar a vida de um monte de gente ao invés de ajudar, sabe? Então, tem que tomar cuidado. A partir do momento que eles estão levando essa regulamentação para exigir cargos e, de repente, salários e condições melhores para os trabalhadores, aí eu sou a favor, mas eu não vejo muitos movimentos nesse sentido, então eu fico meio com o pé atrás. Boa. Bom, outra pergunta foi do Bruno dos Santos Almeida. Ele perguntou de ferramental que vocês utilizam no dia a dia, qual é aquela que é essencial? Porra. E aí? Bom, cara, eu falando como front-end, que é essencial pra mim é o browser, né? Essencial. Eu preciso do browser pra... Nossa, falando nisso... Não, eu preciso do browser sim. Eu ia falar que agora eu tô fazendo coisas com React Native, cara. Olha só que beleza. Olha aí, cara, que isso, hein? Aí eu ia falar, eu não preciso do browser, né? Mas eu preciso sim, porque eu tenho que estar na documentação o tempo inteiro, que é bem diferente do que eu tô acostumado. O browser vai continuar aberto, então. O browser vai continuar ficando aberto. Ah, cara, eu acho que... o editor de texto. Eu uso o Sublime, Atom, eu fico alternando entre os dois. O browser, que mais? Um Spotifyzinho, né? Paga nós. Spotify paga nós, pô. Paga nós, tô pagando lá por mês, pode pagar pra nós. Se quiser pagar nós, só libera um descontinho também, que também ajuda. Pra escutar uma música. Que mais, Ramon? Meus fones de ouvido. Um Telegram. Nosso Telegram fica aberto. Telegram. Um Slackzinho que os caras... Slackzinho. Não sei que pacto com o capeta que esses caras fizeram, que eles estão na máquina de todo mundo agora. Mas todo mundo usa Slack, né? Então, a gente também na empresa usa Slack pra ver alguns grupos que a gente tem, que a gente tá inscrito. Que mais, cara? Acho que é isso. Cara, E terminal, né? Terminal sem palavra. Pra mim, eu diria o PHP Storm, cara. PHP Storm esse é do é PHP, essencial. Esse é do PHP, né, cara? O PHP Storm é essencial, cara, para minha produtividade, para as ferramentas que eu uso no dia a dia, tanto programar propriamente dita, com um monte de coisinha que ele facilita, sabe? Que tarefas, tasks do dia a dia que ele automatiza e facilita para vocês. Você não precisa ficar tendo, sei lá, um monte de software aberto, cada um faz uma coisa, tem tudo lá dentro, então... PHP Storm no coração, JetBrains, paga nós também. Não fala isso não, que a gente ganhou a licença dos caras, hein? É verdade, eu vou editar essa parte. Então. Falando nisso, é uma dica aí pra quem não sabe, que a gente já falou em algum episódio, mas se você tem um projeto open source, né, no GitHub lá aberto, que é ativo, acho que tem que ter pelo menos 1 ano de atividade, não lembro quais são as regras, mas você pode aplicar para um formulário da JetBrains, e você pode ganhar licenças do software deles lá. Foi o que a gente fez. A gente aplicou o Dev na Estrada como um projeto open source que está aberto, o código está aberto, que é ativo há mais de 1 ano, algumas coisas assim, alguns requisitos assim, e a gente conseguiu, cara. Conseguiu lá a licença do WebStorm e do PHP Storm, né? A gente conseguiu a licença do pacote inteiro. Do pacote inteiro. Boa. Do pacote inteiro. Então, isso aí, cara. Vamos lá, próxima pergunta. Leonan Machado falou: quando vamos ter uma entrevista falando de Java com o Deviton?
Ah, cara, eu tô aguardando esse dia ansiosamente, tô aguardando. Inclusive, fica aberto aqui o convite público. Devitão, vem aqui falar com a gente de Java, vem aqui falar com a gente de PHP. Sei que você é um especialista em PHP, então fica o convite aberto aqui pra quando você quiser. Bom, pra quem não entendeu, o Deviton é um usuário bastante ativo lá no Telegram do Dev na Estrada. Todo mundo curte o cara, fala com o cara todo dia. E essa aqui é uma piadinha aí, uma piadinha interna. Piadinha interna. Piadinha interna. Você quer entender? Entra lá no Apoia-se. Cara, olha esse link, cara. Velho. Nossa. Ô, Caraca. é muito mendigo isso, cara. Entra lá no Apoia-se. Puta, que mendigagem, mano. Desculpa, cara. Beleza. Bom, outra pergunta que ele fez, agora sério, o que vocês escutam quando estão codando? Porra, cara. Ramon, tô com medo do que você vai falar, cara. Eu tenho uns gostos meio peculiares, cara, como diria uma certa pessoa. Você entendeu a referência que eu sei. Cara, eu escuto... Depende, né? Quando eu tô querendo me focar bastante, eu escuto alguma coisa mais pesada, assim. Eu escuto um new metal, eu escuto ainda hoje em dia. Eu escuto um psytrance, umas coisas assim, que é pra dar aquela, né, acordada no cérebro, dar aquela pilhada. Então, quando eu tô precisando fazer alguma coisa mais rápido e dar aquela acelerada, eu escuto isso, mas normalmente pra manter a constância, né, durante o dia, cara, normalmente eu escuto, MPB, eu curto uns forrozinhos também, eu curto um acústico, cara, eu sou um cara bem eclético, eu escuto bastante coisa. eu já, assim, eu também curto bastante new metal, eu, Ramon, ouvia bastante na adolescência, mas por incrível que pareça, assim, na maioria dos casos eu curto muito cover, cara. Muito cover e acústico também. Então geralmente eu encontro umas playlists assim, tipo acústico cover não sei o que, uma sessão, e geralmente escuto isso, assim. Também escuto new metal de vez em quando, mas não é sempre, bem de vez em quando. E eu tenho um gosto estranho também, assim, às vezes quando eu gosto muito da música, eu escuto ela muitas vezes. Então às vezes eu crio umas playlists que tem 5 músicas e fico em looping aquelas 5 músicas. Caralho, e quando eu tô muito empolgado, eu gosto de cantar. Quando eu tô muito empolgado, eu gosto de cantar. Então eu coloco músicas que eu sei cantar. Então, tipo assim, não que eu saiba cantar tudo, porque, tipo, a gente não... Pelo menos eu nunca sei cantar a música inteira em inglês. Então, por exemplo, eu coloco uma banda muito famosa da minha infância, assim, que eu gosto muito, é Linkin Park, da minha adolescência, né? E aí, quando eu tô empolgadão, assim, eu geralmente coloco um Linkin Park. Daí, tipo assim, eu sei cantar naquelas, tá ligado? Enquanto o cara tá falando Make Me Feel Way, você fala Make Me Feel Way. Você canta meio estranho, mas você canta, sabe o ritmo da música. Curti. Mas quando eu tô empolgado, eu coloco bandas que eu sei cantar e tal. Coloco tipo um Pedra Letícia. Fala aí, Ramon. Coloco um Pedra Letícia. Pedra Letícia, cara, Pedra Letícia. Pedra Letícia é animal demais, cara. Pedra Inclusive, Letícia, obrigado, Pedra Letícia. Que eu nunca vi eles sendo famosos assim, mas hoje eles estão lá no programa do Porchat, mano. Não sei se você chegou a ver. É verdade. Ele é a Bom banda demais. do programa Inclusive, do Porchat. Queria agradecer ao Pedra Letícia, que é graças a eles que eu tenho uma esposa e uma filha hoje em dia, então obrigado. Fico com agradecimento. Chega no cara do Pedra Letícia e fala, então, vocês são responsáveis por eu ter uma filha hoje. O quê? Bom, vamos lá. Próxima pergunta foi do Diego Duarte. Ele perguntou, é impressão minha ou vocês concordam que a comunidade de front é mais ativa, unida que a de back-end? Se concordam, quais seriam os motivos para isso? Porra nenhuma. Polêmica, Não, hein? brincadeira. Brincadeira. O que você acha, Montanha? O que você acha? Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, eu não sei o que você tá mais acostumado, Diego Duarte. Se você é um cara mais focado em front-end ou back-end, o que você frequenta mais. Mas eu acho que assim, eu como front-end, eu acho a comunidade mais ativa de front porque eu procuro coisas de front, assim. Então, beleza, eu tipo assim, se alguém me perguntar hoje, quantos meetups de front tem e quantos de back-end tem na sua cidade? Quais tem mais? Provavelmente eu vou falar, de front tem a roda agora. Parece que virou uma competição, assim. Os caras estão criando meetup de front a cada semana. Parece que é framework de JavaScript agora.
Os caras estão criando assim direto. Mas, por outro lado, eu não procuro sobre meetups de back-end. Não procuro com a mesma frequência, né? Então eu sei de alguns, os mais famosos, alguns eventos mais famosos, mas ou maiores, né? Mas eu procuro mais de front. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que toda a comunidade é bem ativa, tanto uma contra a outra. Não sei te dizer, cara, se uma é mais ativa que a outra, e se for, não sei qual é a relação disso. Isso não quer dizer que é uma coisa, não sei, cara. Não sei necessariamente boa, né? Necessariamente boa, né? Se a comunidade... Eu acho que assim, comunidade é comunidade, tem uma só. A gente tem que parar com esse negócio de tipo, ou só front ou só back. A comunidade de tecnologia, em geral, a gente tem que ser mais unido nisso e não ficar tipo, tem mais front, tem mais back, não, tem mais tecnologia, né? Acho que a gente tem que pensar nisso, assim. Cara, fala tudo, cara. A gente tem que parar de segregar, né? Mas eu acho que só dando uma resposta pro Diego aí, eu acho que dá a impressão sabe? Porque, cara, front-end tá no hype, né? Então, tem isso também. Tudo de front-end hoje tá bombando, né? JavaScript então, JavaScript, tá no hype, né? TAP, tudo, puta, front-end tá na crista da onda hoje. Então, eu acho que essa galera tá tendo uma visibilidade muito grande por causa disso. Então, não que ela seja mais ativa ou mais unida, porque em contrapartida no back-end também, a gente tem comunidades muito ativas que estão aí há, sei lá, 10 anos, 11 anos, 12 anos, entendeu? Então, eu acho que o lance da visibilidade ajuda um pouco a ter esse lance um pouco da distorção. Talvez até muito mais organizadas, muito mais familiares, assim, entre aspas. Mas, sim. Mas front tá aparecendo bastante, é por isso, né? A cada framework que nasce um meetup junto do framework. Pode crer, cara. Pode crer, exatamente. É exatamente isso. E eu acho que tá ficando... E é isso que você falou, Ramon. Tá ficando um pouco mais popular. Acho que é por causa do JavaScript, porque tudo é JavaScript agora. Tudo que você... tá muito no hype, assim. Tudo que é feito em alguma coisa também é feito em JavaScript. Então, é normal aparecer mais. Exatamente. Só que, assim, não é só front-end que faz JavaScript agora, né? Antigamente, sim. O JavaScript sempre foi uma linguagem meio deixada de lado. Meio, tipo, priminho feio, né? O cara ali meio estranho da família. Mas hoje, como tá uma demanda alta e tá ficando mais moderno e etc, não vou entrar nesses detalhes, mas hoje você fala assim, o cara programa em JavaScript. Não necessariamente ele é um cara com background só de front-end, sabe? Um background como o meu, assim, que eu fiz design na faculdade e já fiz layout e tipo... O meu programa essencial era o Photoshop há anos atrás, sabe? Tipo assim... não necessariamente é um cara com background dessa parte, assim. É um cara com qualquer background de tecnologia, assim. Antigamente era mais esse lado, agora não. Agora é qualquer lado. Cara, hoje, só pra fazer um adendo, hoje é engraçado, né? Até um tempo atrás você não via isso acontecer. Você via muita gente que trampava com front-end, HTML, CSS, indo pro back-end, né? Aprendendo tecnologias back-end, mas você via muito pouca gente que trabalhava com back-end fazendo o caminho inverso, né? E hoje tem muita gente, cara, que trabalha com back-end que tá indo trabalhar com front-end, e eu acho isso do caralho, cara. Eu acho isso sensacional. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar com essas coisas. Boa. Então, perguntas do Telegram acabou, a gente vai pro Facebook agora. Quem comentou lá foi o Guto Gomes. Então ele perguntou assim, além do podcast, vocês pensam em fazer entrevistas presenciais com vídeo? Algo como 8 minutos do Rafinha Bastos. Cara, seria muito da hora, mas a logística disso é muito complicada, cara. A gente já pensou, lembra? A gente já pensou. A gente tem a gente usa o Trello, né, pra se organizar. A gente já fez até um cast sobre ferramentas e etc. Não sei se a gente já falou isso no episódio 50 também, a gente já falou como a gente trabalha, etc. Mas a gente usa o Trello e a gente tinha, inclusive, um board no Trello, que era... A gente tinha criado um nome até legal, que era pra fazer exatamente isso, cara. Entrevistas presenciais, mais ou menos como 8 minutos do Rafinha, cara. Mais ou menos isso. Não com essa temática de ter tempo e etc. Mas sim presencial, que a gente ia até o lugar. A gente até pensou assim, nossa, vai ser legal, porque vai forçar a gente a visitar outros lugares e ir até a casa da pessoa ou até um lugar X pra fazer. Assim, na teoria foi animal, cara.
Na teoria a gente pensou, falou, nossa, que foda. Mas quando chegou na hora da prática pra fazer, assim, não saiu nem o primeiro, cara. Assim, quando não saiu o primeiro é que, tipo, não, a gente não tinha, a gente não usou o esforço necessário pra isso realmente, de fato, acontecer. E pra isso acontecer, ia ser, pô, acho que ainda é uma ideia, ainda é uma coisa que possa acontecer, mas, puta, cara, eu não sei, velho. Eu acho que a gente teria que ter um outro tipo de foco, sabe? A gente teria que ter trabalhar com isso de fato, sabe? Eu acho. Tipo assim, ter mais tempo, porque assim, beleza. Ah, você vai querer fazer podcast em vídeo ou entrevistas em vídeo agora e então você quer dizer que você não pode mais trabalhar no que você faz só pra poder fazer isso, sendo que tem gente que consegue. Assim, bom, beleza, cara, tem gente que consegue, mas a gente já não tá dando, assim, sabe? A gente fazer mais coisas do que a gente já tem. A gente, sei lá, matar um final de semana por mês, que seja, vamos supor que a gente faça uma vez por mês. Eu já não consigo imaginar muito, cara. Eu acho que a gente teria que ter uma agenda. Vamos supor que se a gente fosse sócio de alguma empresa, ou se a gente tivesse um cargo mais tranquilo numa empresa e não um cargo de programador ali todo dia fazendo feature. Eu trabalho numa startup, cara, que ou a gente trabalha e faz o negócio acontecer ou vai morrer, sabe? Então, startup sempre tem essa, assim, de correria todo dia, tem que fazer as coisas acontecerem. Então, não sei, cara. Eu acho que a gente tinha que ter um schedule mais como posso dizer, mais flexível, assim, tipo, nessa quarta-feira eu vou fazer a entrevista em vídeo, então não vou trabalhar essa quarta-feira, sabe? Sei lá. Cara. Alguma coisa assim. Além do que, teria que ter... Tem a nossa agenda e tem a agenda do cara, né? Tem a agenda da pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente vai usar a opção que você falou, vamos gravar uma vez por final de semana. Pô, e se aquele cara não puder gravar no fim de semana, sabe? E se o próximo cara não puder gravar no fim de semana? Você acaba complicando muitas coisas quando você está envolvendo outras pessoas que não só você, que é coisas que não tem como você controlar, né, cara? Tipo, pode acontecer qualquer coisa. Assim, o cara pode... Deus, entendeu? E assim, lembrando, é possível, a gente não tá dando desculpinha, a gente tá falando nada. É possível, é da hora, é do caralho. A gente tem vontade de fazer, mas não temos tanta vontade assim. Se a gente tivesse muita vontade, a gente faria. Exatamente. Não estamos dando desculpinha de tipo, eu não tenho tempo, eu não tenho... Não, se a gente tivesse vontade, a gente realmente faria. A gente tem vontade, mas não tanto assim. Não é tanto assim. Não é tanta vontade assim forte de fazer. E outra coisa que me desanima e me desmotiva um pouco é se as coisas realmente vão dar certo, sabe? Tipo, é meio estranho. É uma coisa que eu falo pro Ramon, a gente tem que pensar como empresas pensam hoje em dia. Esse lance do vídeo, por exemplo, que a gente comentou no início desse episódio. Eu falei pra ele, cara, vamos fazer o jeito mais rápido e menos trabalhoso possível. E validar a ideia, entendeu? É a mesma coisa que você vai numa empresa, numa startup, por exemplo, hoje em dia, e eles estão na fase de MVP. Eles estão na fase de validar se uma ideia vai funcionar. As coisas mudam e se transformam a todo momento, porque eles não têm a fórmula mágica na mão. Eles não sabem se isso vai dar certo ou não. É uma aposta, sempre é uma aposta. E quando é uma startup, uma coisa nova, é sempre uma aposta grande, uma aposta maior. A perca é muito grande ou o ganho é muito grande. Então por isso que tem um MVP. Para você é o mínimo de esforço possível ali que você vai colocar, porque aquilo pode ir pro lixo na semana que vem. Então você não vai colocar todo o seu esforço, todas as suas energias naquilo. Então eu acho que é uma coisa válida. Eu acho que a gente pode... eu acho que ano que vem a gente vai fazer coisas novas, sim. Mas a gente vai aos poucos. A gente vai testar. Então esse lance do vídeo é uma coisa que eu quero fazer, que a gente quer fazer, mas que a gente vai testar. A gente vai aos poucos, vamos ver se tem retorno. Não adianta nada quando a gente começou com o Dev na Estrada, a gente tinha equipamento ruim, a gente não se dedicava tanto, etc. É a mesma coisa. Quando começou a dar mais retorno, a gente viu que, vale a pena. Você tem mais vontade de fazer quando vale a pena. Quando tem retorno, quando as pessoas escutam e dão feedback e os números aumentam. Sabe, a gente vai lá no SoundCloud e olha os números aumentando. Fala, que legal, cara. Isso é foda. Tá tendo retorno, então vamos fazer mais. E não é nem retorno financeiro, às vezes. É retorno de número, é retorno de... você vê que
as pessoas estão consumindo o que você faz. E aí a gente começou a investir mais. E a gente tem agora retorno financeiro, que inclusive é feito por vocês, que escutam a gente. E aí a gente, beleza, agora a gente fez mais coisas, então a gente comprou mais equipamento, a gente fez camiseta e a gente tá fazendo mais e mais coisas por ter mais esse retorno também financeiro e também de feedback mesmo, sabe? Muitas vezes a gente para e pensa e fala, pô, tá valendo a pena fazer o Dev na Estrada, né, cara? Aí a gente recebe uns retornos, uns feedbacks que fazem a gente continuar. Cara, eu vou até citar um exemplo aqui, que aconteceu recentemente, na terça-feira, teve um meetup no Twitter, inclusive, e eu fui lá, fui no meetup, a gente tava lá trocando ideia, batendo um papo, e aí veio uma menina, veio trocar ideia comigo, veio falar que ela escuta o podcast, que o nome dela é Lilian, se eu não me engano, se eu errei seu nome, desculpa. Que ela curte muito o podcast, que ela trabalhava com suporte, e ela queria ir para desenvolvimento, e ela não sabia o que estudar, o que fazer, por que caminho seguir, e ela ouvia a gente, as entrevistas que a gente fazia, as coisas que a gente falava, e ela conseguiu ter um norte, foi estudar, e hoje tá trampando como front-end. Cara, eu achei do caralho, eu falei pra ela, cara, isso que você tá me falando é muito louco, porque é isso que faz a gente continuar, sabe? Você saber que, por menor que seja, você ajudou aquela pessoa a fazer o que ela queria e chegar aonde, ou traçar o caminho para chegar onde ela quer, entendeu? Então, esse tipo de coisa é do caralho, esse tipo de motivação, de retorno, né? Que acho que o Montanha tá falando. Isso aí não tem dinheiro que pague, cara. Então só queria contar esse caso só pra tentar elucidar um pouco do que o Montanha falou aí. Isso é o que dá mais motivação pra gente continuar fazendo e tendo novas ideias também, assim como... E aplicando elas, assim como vocês dão essas ideias pra gente, a gente quer sim aplicar elas, mas a gente tem que fazer com mais calma, as coisas com mais pé no chão, e não ficar só fazendo, porque cara, é muito, muito bizarro falar isso, mas nosso tempo é escasso, cara, tô tentando não ser rude aqui, cara, tipo assim, falar, ai, meu tempo é valioso, ai, meu Deus. Mas não é isso. Não é isso, mas pra gente não ficar fazendo por fazer, e sim fazer umas coisas legais pra todo mundo aí. Beleza? Exato. Bom, a próxima pergunta dele foi: já pensaram em fazer um evento só do Dev na Estrada? Pô, cara, a gente já conversou sobre isso várias vezes. A gente já, inclusive, já fez. A gente já pensou. Já fez uma edição, né? Já fez. Realmente a gente fez na nossa cidade de Indaiatuba, porque... Por que a gente fez lá? Indaiatuba é uma cidade do interior de São Paulo, né? Ela é próxima a Campinas, que é uma cidade maior, que as pessoas já conhecem mais. Em Campinas tem bastante coisa já de tecnologia, assim. A gente pegou bem quando eu tava se desenvolvendo, então... Eu comecei aí no meetup do Front-End Campinas, mandar um abraço pros caras aí. Quando eu tava, acho que na segunda ou terceira edição, eu já comecei a frequentar eles lá. E aí começou a nascer bastante coisa lá em Campinas, mas em Indaiatuba a gente nunca via, né? Nunca viu e tal. A gente falou, pô, por que não? Na nossa cidade que a gente mora aqui, a gente não dá moral, a gente não faz nada pra ajudar na cidade. Por que não fazer um meetup aqui e ver se a gente consegue trazer algumas pessoas pra cá, né? A gente pensou nisso, ficou empolgado e fez. A gente fez e foi assim, foi uma experiência boa. Eu vou contar aqui a minha parte, o Ramon conta dele, mas assim, pra mim foi uma experiência boa. A gente teve muitas coisas, a gente ganhou muitas coisas e perdeu muitas coisas. Então assim, a gente não conseguiu... A gente não tem muito contato na cidade. Então assim, a gente não conseguiu hostear um espaço, que é uma coisa bem importante. Que em São Paulo, eu não vou dizer que é fácil, mas é muito mais acessível. Você conseguir um escritório bacana, um lugar para hostear o meetup. As empresas gostam disso. Querendo ou não, você tá fazendo propaganda da empresa. A empresa tá ali, né? Tipo, a empresa precisa contratar funcionários, precisa contratar programadores. Você faz... Ela cedia, né? Cedia o espaço ali, ou cedia o evento, dou o espaço pro evento, e acaba sendo uma faca de dois gumes ali, né? Você tem um lugar para sediar o evento e ela tem um espaço ali para os funcionários não, mas para as pessoas conhecerem a empresa e talvez um dia se tornarem funcionários ali. Então a gente teve esse problema, então a gente teve que pagar do bolso, entre aspas, um lugar para hostear o evento. A gente conseguiu de última hora alguns contatos, então o café, né? Sempre tem que ter
sempre tem que ter uma comida. É uma coisa que a gente aprendeu, assim, e falaram pra gente também. Você faz um evento, você faz uma coisa, você tem que ter alguma comida, alguma coisa pra oferecer pras pessoas, sabe? A pessoa já tem a disposição pra ir lá. Se for de manhã o evento, acordar cedo, dispor de um tempo dela pra ir lá ouvir outras pessoas falarem, então você também tem que oferecer alguma coisa a mais. Então o café era uma coisa importante, a gente também ia pagar do bolso, mas a gente conseguiu lá um patrocínio com os parceiros do Ramon lá de última hora, deu certo, mas tudo isso que a gente tá falando assim, a gente pagou do bolso, tal, não sei o que, também pensando como empresa, entre aspas assim, que era, a gente tá divulgando o Dev na Estrada, né? Não era simplesmente, estamos pagando do bolso porque a gente gosta, a gente tem dinheiro, não, porque a gente tava também pensando, vamos divulgar mais o podcast, tal. Então assim, foi muito legal, a gente não esperava, a gente encheu o lugar, assim, teve acho que 30 pessoas, mas foi o suficiente para encher o lugar que a gente alugou. Foi bem legal, foi bem massa, teve as palestras lá, o cara falou de Angular, o Thiago falou sobre... O Thiago Simões, um abraço para ele também, ele falou sobre uma coisa mais organizacional, uma coisa mais gerenciamento de pessoas, uma coisa mais de carreira, de carreira, né? Direcionamento de carreira. Isso, ele falou mais sobre carreira, então foi bem massa, ficou um negócio mais motivacional no final, assim, né? Do que aquele negócio só técnico maçante. E assim, o que a gente aprendeu? Cara, a gente criou uma ansiedade do caralho pra fazer evento. Então, porque a gente tinha que estar tudo... tem que fazer isso, tem que organizar aquilo, tem que mandar os convites. É de graça. A gente fez a entrada de graça, então, beleza, o cara reservou, mas não vai, se for. No lugar cabe só 30 pessoas. Se a gente colocar 50 convites, será que vai 30? Se a gente colocar 30, será que vai os 30? Como que a gente vai fazer a logística disso? E o café tá pronto, não tá? Que lugar a gente vai pegar? Não vai? Camiseta, o que a gente vai levar, não vai, as palestras, o projetor tá funcionando, as palestras os caras enviaram, os palestrantes chegaram, vão chegar, não chegou, que horas, enfim, gerou uma ansiedade do caralho, a gente teve um puta trampo pra fazer, é uma coisa que é muito do caralho fazer, depois que termina assim, você fala, porra, que foda, gostei, mas é um bagulho que dá trabalho assim, eu acho que a gente pode fazer de novo, eu acho que até assim, se você que tá ouvindo, gosta do Dev na Estrada, acha bacana, quer ajudar a gente com isso, bora lá. Acho que um lugar legal pra gente fazer agora é em São Paulo. Tem muita gente de São Paulo que escuta a gente. Lá tem lugares legais que dá pra hostear. Tem acesso fácil, que esse é um problema também que aconteceu. Em Indaiatuba não tem um acesso fácil. Quem vai pra lá de busão, desce na rodoviária até chegar no lugar. Não é acesso tão fácil. Em São Paulo, em Campinas também tem esse problema, né? Mas em São Paulo tem o lance do metrô, então se você fizer um evento que é perto de uma estação de metrô, a empresa é perto de uma estação de metrô, o cara pode vir lá da puta que eu pariu, descer no Tietê, na rodoviária de São Paulo, pegar um metrô e tá lá. Pra ele é muito mais fácil, é um caminho muito mais fácil de se fazer do que às vezes pegar um carro e ir pra uma cidade do interior que, sei lá, é meia hora da sua casa. Mas é uma logística um pouco mais complicada, porque precisa de um carro, e aí o cara do carro não vai e fudeu pros outros, sabe? Tem um monte de coisas assim. Assim, acho que São Paulo seria um lugar legal, então se você tá escutando a gente e quer ajudar a gente a fazer isso... Mano, manda um e-mail pra gente, montanha@devnaestrada, ramon@devnaestrada.com.br. Manda aí pra gente, a gente faz um evento do Dev na Estrada juntos aí em São Paulo. Um meetup só pra galera se reunir, não precisa ser nada grande. E a gente vai seguindo, cara. Eu acho que dá pra fazer sim, eu acho importante. A gente pode até pensar em coisas como gravar no evento, etc., mas acho que isso é mais pra frente. A gente pode começar pequeno, só se reunindo e depois ir avançando. Cara, falou tudo. Eu não tenho nem o que falar. Cara. Tô contigo. Sua opinião, cara. A sua opinião é a mesma, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? A gente conversou bastante sobre isso já. Nosso pensamento é basicamente o mesmo já. Acho que a única diferença é que eu tenho um pouquinho mais ultimamente, esse foguinho tem acendido um pouco mais dentro de mim, de querer tocar iniciativas como essas. Mas bom, tudo isso que o Montanha falou, a gente tem que levar em consideração, então vamos com calma e vamos fazendo as coisas devagar. Mas é isso aí. Boa. Então, outra pergunta aqui no Facebook, Guilherme Batoni. Ele falou, não me recordo se já foi gravado, mas se não foi, pretendem gravar o DNE sobre
Node.js. Guilherme, acho que a gente não gravou, né? Não gravamos, não. Não gravamos sobre Node.js. A gente pretende sim, sempre pretende. Qualquer assunto assim a gente pode falar, a gente gosta de receber assuntos. Eu acho que o maior problema aqui é achar alguém para falar sobre Node.js com mais... como posso dizer? Propriedade. Com mais propriedade, exatamente. Muito obrigado, Ramon. Com mais propriedade. Então, se você tiver indicações de pessoas que gostam de falar de Node.js, tenham mais propriedades tenho mais propriedade para falar sobre Node.js, cara, indica pra gente, a gente conversa com essa pessoa, acho bem legal. Então, assim, sempre quando vocês tiverem sugestões de coisas mais específicas ou de uma entrevista, mandem pra gente a pessoa, tentem já falar com a pessoa, assim. É um pouco ruim vocês só mandarem pra gente o contato da pessoa, tipo assim, ó o Twitter do cara aí, fala aí. Se vocês já fizerem um meio de campo pra gente, é muito melhor. Tudo bem. Vocês podem continuar mandando as coisas pra gente, as pessoas, a gente agradece, vai continuar aceitando, mas se vocês fizerem um meio de campo assim, tipo meio caminho andado, já é muito melhor, já dá uma outra cara, já é um passo a mais de dar certo aquilo, porque às vezes a gente recebe contatos que a gente vai entrar em contato com a pessoa e a pessoa não responde ou simplesmente não sabe o que está acontecendo, não conhece o Dev na Estrada. Então se alguém de vocês já fizeram meio de campo assim, fala assim, podcast que eu escuto, acho bacana, mostra um episódio pro cara, sei lá. Fazer algum meio de campo e mandar pra gente é meio que 90% de que vai dar certo, assim. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes, de repente, você conhece um cara e, esse cara tem um puta conhecimento legal em Node.js, por exemplo, e o cara, o cara tem um puta conhecimento, é uma referência, o cara é legal. Troquei ideia com ele no Meetup outro dia. Beleza, bate um papo com o cara que já fica mais fácil, né? O approach fica mais fácil. O cara não chega... o cara tá lá de boa, de repente ele recebe um convite pra participar de um podcast que ele nunca ouviu falar na vida, sabe? Então, isso aí ajuda bastante. E outra coisa legal pra se falar aqui nesse ponto não precisa ser o cara do Node.js, tá ligado? A gente faz episódios aqui, grava com pessoas comuns, cara. Como você é comum, o cara não precisa ser o rei. O cara não precisa não precisa estar lá no GitHub dele que ele contribuiu com a linguagem Node, sabe? Tipo, ele foi lá e criou a linguagem. Não precisa. Pode ser se for uma pessoa legal de conversar, que tem a base de conhecimento para passar para as pessoas aqui, é uma base bem básica mesmo, né? Uma base só de conhecimento pra gente conversar e trocar uma ideia. O importante é a pessoa ser bacana de conversar, ser legal, e isso já é o suficiente, assim. A gente não faz questão de só chamar quem tem um currículo, vamos dizer assim, um currículo renomado para falar sobre o assunto. Tanto que, de novo, a gente fala das coisas aqui, é a nossa opinião. Tudo que eu falo aqui, tudo que o Ramon fala aqui e tudo que as pessoas que a gente traz aqui são baseadas nas experiências delas, na opinião delas. Não quer dizer que a verdade cravada lá, esculpida, não quer dizer isso. Então, assim, não precisa ser o pica das galáxias. Pode ser um amigo seu, um cara gente boa. Geralmente a gente troca ideia com as pessoas, a gente acha ela gente boa, a gente chama de novo, fala, cara, vamos gravar outro episódio aí com a gente. A gente vai chamar essa pessoa porque, cara, é legal de conversar. A ideia do Dev na Estrada é um bate-papo no bar, como se fosse um bate-papo no bar falando sobre as coisas. Nasceu dessa ideia de ser um bate-papo entre amigos que tá falando sobre as coisas do dia a dia. Então aqui a gente não quer ter essa... acho que a gente nem quer, né, Ramon? Ter essa responsabilidade do tipo... Nossa, o Dev na Estrada é o podcast se você quer aprender sobre tecnologia. Se você quer aprender sobre Node.js, entre no Dev na Estrada que os caras são a referência dessa linguagem. Não, a gente não quer ser isso. A gente quer ser um podcast divertido, que você vai escutar, dar umas risadas, vai lembrar que você já passou por isso também, aconteceu tal coisa na minha empresa também com isso daí. Esse tipo de coisa, sabe? Ou se motivar, se inspirar, é o nosso feeling hoje, né? Sim, e uma coisa que é bom deixar claro, que o Montanha já falou, mas eu acho que é sempre bom reforçar, cara, a gente nunca vai convidar alguém só porque o cara é core committer do X, seja o X,
qual for, entendeu? Eu acho que isso é muito importante deixar claro, cara. A gente, como ele falou, cara, a gente vai chamar pessoas e a gente vai convidar essas pessoas porque a gente quer que elas estejam aqui, quer que elas dividam as experiências delas, porque a gente gostou dessa pessoa, porque essa pessoa é bacana, porque ela é uma pessoa legal, porque ela tem um conhecimento, que ela tem alguma coisa pra passar, sabe? E não porque ela é fodona disso, fodona daquilo, é core committer do repositório Y, core committer do repositório X. E isso não acontece, cara. Então, eu só queria mencionar isso acho importante. Boa. Então vamos lá para as perguntas do Twitter. William Spindola. Como vocês reagem com relação aos haters na internet? Cara, eu gostei dessa pergunta aí. Gostei dessa pergunta. Fala aí, Ramon. Fala aí. Eu acho que assim, a gente não... Eu nunca presenciei muitos haters, assim, das coisas que a gente faz. Então, se tem, eu talvez esteja muito desligado. Eu acho que não é uma realidade eu ia falar a que a gente vive muito, sabe? Eu ia falar que, tipo assim... Então, mas... Não vejo muito, né, cara? A gente não... Já aconteceu uma coisa ou outra, assim, mas não é hater. Já aconteceu umas discussõezinhas, não com a gente, mas sobre a gente. Nunca direto com a gente, né? Mas com o nosso nome no meio lá da discussão. Mas nunca foi hater, assim. Porque hater, na minha opinião, é aquele cara que só xinga sem meio sentido, só odeia, né? Só odeia. E meio que não tem sentido muito. Mas, se tem... Não sei. É até bom que a gente não sabe. É até bom. Mas, cara, assim, só pra dar uma respondida na pergunta, cara, com relação aos haters, eu sinto muito, de verdade, cara. Se o cara quiser ficar odiando, se o cara quiser ficar reclamando que a gente fez isso, se o cara ficar reclamando que a gente chamou tal pessoa e não chamou tal pessoa, cara, sinto muito, cara. De verdade, eu sinto muito. Inclusive, eu vou falar uma coisa que talvez soe um pouco escroto, mas eu acho que não tem uma forma melhor de dizer isso. No fim das contas, cara, a gente adora o que a gente faz aqui. E a gente tem um carinho muito grande com as coisas que a gente faz. Então a gente sempre toma cuidado quando a gente vai fazer um episódio, quando a gente vai fazer uma pauta, quando a gente vai chamar alguém. Então, a gente tenta tomar o cuidado para sempre levar um conteúdo bacana, uma coisa bacana. E no fim das contas, cara, quem decide o que vai entrar, como as coisas vão funcionar, é a gente, cara. Então, se a gente quiser fazer uma coisa de tal forma, a gente vai fazer, a gente vai experimentar. Independente se tal pessoa tá falando X ou se tal pessoa tá falando Y, é claro que a gente escuta e aprecia muito o feedback de todo mundo, isso ajuda a gente a melhorar e a gente busca isso. Mas aqueles que se preocupam em dar um feedback de uma forma construtiva e positiva, seja ele, mesmo que o feedback negativo, vocês podiam melhorar tal coisa, isso aqui não tá legal, e a gente tenta acompanhar isso tudo e sempre melhorar. Mas, cara, os haters vão continuar odiando e foda-se. Eu vou dar uma opinião que eu já escutei, todo mundo sabe aqui que a gente é fã principalmente eu, sou muito fã do Jovem Nerd. Assim, se eu fosse falar um sonho do Dev na Estrada, seria o Dev na Estrada se fundir com o Jovem Nerd um dia. Já pensou? Olha, cê é louco. Caralho, agora eu gostei. Isso ia ser muito foda, assim, sei lá, a gente ser um hub de tecnologia do Jovem Nerd ia ser muito foda. Isso ia ser um sonho que a gente quer realizar. Mas, parafraseando o Alotone lá, ele falou assim, em questão desses haters, assim, ele falou assim, quando a pessoa faz um elogio pra nós, ou pro nosso trabalho, né, essa pessoa tem que ter um esforço tão maior do que uma pessoa que simplesmente xinga ou fala mal, que não vale a pena. E a gente não dá tanta moral, sabe? Às vezes a gente se concentra nas coisas ruins. Então, assim, 10 pessoas falou coisa boa e uma pessoa falou ruim, a gente fica assim, nossa, por que esse cara achou isso, né? Por que tá ruim? Por que não sei o quê? A gente tende a se concentrar na parte ruim. E a gente tem que se concentrar ao contrário. Assim, pode ter 10 pessoas falando ruim, mas se uma falou boa, a probabilidade que tá bom o negócio é de, vamos supor, 50%, mesmo que seja um. Por quê? Porque o esforço que a pessoa demanda pra falar uma coisa boa é muito maior. Quantos vídeos no YouTube você assiste por dia aí ou por semana e você não dá o like ou não comenta lá falando assim, nossa cara, chorei nesse vídeo, ou puta, que foda, ou nossa, parabéns pelo seu trabalho. Quantas vezes você não faz isso? Mas quantas vezes você não teve vontade de, quando viu um negócio ruim, zoado, e falar assim, nossa, que bosta. Não é muito mais fácil você chegar lá e falar assim, nossa, que bosta. Ou você falar assim, nossa, odiei isso e tal. É muito mais fácil você denegrir a imagem de alguém ou falar mal de alguma coisa. Mas falar bem exige uma energia muito maior. Então, se um dia a gente tiver haters assim,
ou se a gente tem, pode ter certeza que a gente vai se concentrar nas coisas boas, nos elogios e nas sugestões, nas críticas. Então, assim, a gente aceita crítica, aceita sugestão, elogio, etc. A gente vai se concentrar muito mais nesses caras do que simplesmente ficar olhando os xingamentos, etc. Boa, cara. Excelente. Boa. Bom, próxima pergunta do Matheus Malaquias. Pô, esse cara aqui sempre tá bem presente. Um abraço pra você aí, Matheus. Um abraço, ele fez Matheus. 3 perguntas. Aplicações... Nossa, 3 não, um monte, né? Mas ele dividiu em 3 perguntas. Aplicações REST, APIs, Cloud. Como está o PHP nesse segmento? Ramon. Você viu que tem um Ramon no final, né? Cara, eu acho que cada vez mais o PHP, com novas features do PHP 7 que foram implementadas, com novos frameworks e microframeworks que estão surgindo, com novas specs que estão aparecendo, cada vez mais ele está caminhando para ser cada vez mais amigável a se trabalhar com RESTful, APIs, microserviços, sistemas distribuídos. Então, hoje a gente tem uma gama muito maior de ferramentas disponíveis no PHP para você desenvolver esse tipo de aplicação do que a gente tinha um tempo atrás. Então, a gente ainda tem muita coisa para crescer, para melhorar, para evoluir, claro, mas a gente já está num caminho muito legal, cara. Você já consegue fazer muita coisa e desbancar muita linguagem, desbancar muita linguagem aí, fazendo fazendo APIs com PHP, cara. Então, PHP for eu the acho win. que a gente... PHP for the win. PHP for the win. PHP for the win. Então, cara, a gente tá numa escada aqui, ó, caminho céu aqui, ó. Limite. Céu é o limite. Bom, a próxima pergunta dele foi Gulp, Grunt e Yeoman. Eu posso responder essa. Eu acho que teve um hype aí do Gulp, Grunt e Yeoman. Todo projeto tinha isso. Eu acho que ainda é usado, mas menor escala. Acho que pessoas estão mais... estão construindo os seus aplicativos. Se tem uma coisa mais simples, usa mesmo o NPM para fazer isso. Então, o NPM Scripts para fazer lá o seu CSS compilar, o seu servidor subir, etc. Coisas simples. E também, quem está no mundo do React, aí tem o Webpack. Então, o Webpack também é usado para outros, não é só para o mundo do React, mas ele parece ser uma mistura de tudo aí, uma evoluçãozinha desses caras aí. Tem um Browserify também, que também é bem usado, e tem o Webpack. Eu acho que o Grunt e o Gulp estão ficando um pouquinho para trás, assim. Yeoman eu não manjo muito, assim. Eu acho que ele ainda é usado bastante para gerar, mas eu nunca vi isso como uma coisa boa. Nunca vi alguém usando o Yeoman. Eu sempre vi gente usando o Yeoman, por exemplo, em teste de empresa, e não é uma coisa muito bem olhada. Assim, nossa, foi gerado todos esses arquivos aí, pra quê? E o cara não deletou, tal. Bem, essa é a minha visão. A terceira pergunta dele foi como um back-end pode melhorar o seu CSS e depender menos do Bootstrap. Como, Ramon? Cara, eu vou responder de forma simples, prática e objetiva, cara. Chama boa vontade. Boa vontade do cara pegar o bumbumzinho dele lá, sentar e falar, cara, eu vou aprender isso aqui, como que o meu HTML pode ser melhor, como que o meu CSS pode ser melhor, que outras ferramentas eu posso usar aqui, eu posso usar um SAS, eu posso usar um Less, posso usar um Stylus, posso usar alguma coisa para melhorar o meu dia a dia do meu, da minha view aqui, né, falando de back-end de MVC. Então, ainda tem uma galera que fica um pouquinho de má vontade, né? Quando fala front, eu vou botar a mão nesse front aqui, foda-se o cara que vai mexer nisso aqui. E não é bem assim, sabe? Então, se o cara quiser melhorar mesmo, falta uma boa vontade do cara sentar lá e falar assim, pô, beleza, que eu quero melhorar aqui? Meu CSS tá 200 mil linhas aqui, não sei o que fazer, tá tudo zoado. Beleza, sabe? Vai procurar uma alternativa para melhorar o seu CSS. Ou depois vai procurar uma alternativa para melhorar o seu HTML, sabe? Vai indo por partes, mas faça, não só reclame ou fique esperando o cara do front lá arrumar, sabe? Eu acho que assim... Mudar essa mentalidade um pouco. Eu acho que essa é a resposta mais grossa que a gente pode dar, né? Mais óbvia. É a mesma coisa que a gente falar o contrário, o que um front pode fazer para melhorar seus conhecimentos de API. É ir lá e parar de usar fake API e usar uma API normal, né? E estudar isso, mas assim... Eu acho que o melhor que você pode fazer, cara, o melhor mesmo, eu acho que você pode fazer é chamar um amigo front seu, ou alguém que manje mais de CSS e pedir para ele te ensinar. E vocês trocarem conhecimentos. Porque com certeza vai ter alguma coisa que você sabe, que ele também quer saber.
Então vamos supor que você é o back-end, seu amigo é o front-end, e você quer melhorar seu CSS, e o cara quer melhorar como ele escreve código, ou como ele escreve código back-end, ou como ele precisa melhorar em algoritmo, raciocínio lógico, ou construir uma API. E aí troca esse conhecimento com o cara, faz um projeto junto e desafia, fala assim, beleza, eu e o Ramon vamos fazer um projeto junto agora, só que eu vou fazer API e ele vai fazer o front. E a gente vai se ajudar. Então faça projetos com seus amigos, assim, faça essa troca de conhecimento, acho que vai ser um ganho para os dois lados, assim, vai ser um ganho bem maior do que você ficar só fazendo tutorial ou procurar como melhorar o CSS. Faz essa troca de conhecimento com alguém que acho que vai ser do caralho. Boa. Bom, próxima pergunta foi da Dali, é isso? Daliane Vieira, Acho que @, Daliane Vieira. Ela perguntou qual o melhor, mais simples caminho para manjar de JS hoje. Putz. Nossa, cara. Olha, Boa sorte aí. boa sorte, né? Boa sorte. Eu vou dar mute aqui. Olha, eu também tô procurando. Se você achar, me manda um e-mail aí, que eu também tô procurando esse melhor e mais simples caminho, assim. Que eu acho... Mas sendo mais sincero, assim, eu acho que melhor caminho, mais simples é difícil. JavaScript é bem complicado. O problema, assim, do JavaScript é que dá pra fazer as coisas de muitas maneiras. Dá pra fazer muita coisa errada no JavaScript. Então, esse é um grande problema dele, assim. E o JavaScript tá melhorando não faz muitos anos. E ele tá em processo de desenvolvimento constante. Igual HTML. Então, o problema é que tem muita coisa ruim de JavaScript por aí. Escrita e etc. E as coisas evoluíram muito rápido também nos últimos anos. Então, isso é uma dor que eu sofro também. Do tipo, se você pegar um livro de 2014 e tentar fazer os tutoriais, implementar o que o livro tá falando, você vai ver que tem, sei lá, vai ter coisas que não vai funcionar. Vai ter coisas ali que estão escritas que já não é mais daquele jeito. Então, assim, eu acho que o melhor caminho é você se concentrar na linguagem em si, do tipo... procurar saber o que cada coisa da linguagem faz do ES5 e já estudar sobre ES6 e ES7. Então você precisa, eu acho que o melhor caminho é você saber do core, sabe? Do core do negócio. Então vamos supor que, sei lá, o seu foco seja aprender React. Vamos supor que seja isso. Mas eu acho que antes disso, você tem que se concentrar em aprender o ECMA 5, o que tinha do ECMA 5, ver o que mudou do ECMA 6 e do ECMA 7. Então é ES5, ES6, ES7. Procura coisas sobre esses termos, S5, S6, S7. Estuda eles, a evolução do que está tendo para a versão S6 e S7. Eu acho que hoje em dia já dá para fazer muita coisa. Já tem o Babel, né, que se usa para fazer o transpile das coisas que são usadas do 6, do 7 para o S5, que é o que roda na maioria dos browsers hoje em dia. Mas acho que é isso. Acho que procura sobre esses termos, S5, S6, S7. E acho que aí fazendo isso você é um melhor caminho para manjar bastante JavaScript. É bem complicado essa pergunta, essa resposta, porque acho que eu não sou a melhor das pessoas para responder ela, mas eu faria isso, beleza? Boa. Vamos lá para a última pergunta, já estamos mais de 1 hora de podcast, já está ficando cansativo. Que é do Jader Virtuoso. Esse aqui perguntou: linguagem C ainda é usada? Cara, com base ao silêncio. Em análises muito profundas e artigos muito complexos que eu não li, eu vou dizer que eu realmente não tenho ideia. Eu suponho que sim. Cara, com sim, certeza porque a gente ainda tem muito... Com certeza sim. Se COBOL é usado ainda, o C ainda é usado, mas... Tem isso também. Tem isso também. Mas com certeza não é assim, você não vai achar um emprego assim, tipo, nossa, caramba, temos 300 mil vagas de C abertas para o próximo ano. Você não vai... acho que você não vai achar um artigo desse não, sabe? Mas deve ser usado assim, com certeza, em coisas mais complexas, em trabalhos mais complexos, que muito provavelmente, se você é novo nessa área, você não vai conseguir nada, eu acho, tá? Minha opinião. Eu acho que você não vai conseguir nada parecido com isso, assim, tipo, um estagiário em C, assim, não acho que isso existe. C Júnior, né? Tô procurando aqui um programador C Júnior, acho que não.
Acho que não. Diferente de COBOL, que o pessoal tá jogando dinheiro na sua cara pra você aprender COBOL, porque ninguém quer fazer. Não, mas... Acho que C não vai acontecer isso, não. Não, é a mesma coisa, cara. Tipo, é só aquele pessoal que tá jogando dinheiro. Você não vai achar, nossa, uma carreira Não, é só aquele COBOL. pessoal, mas ainda tem aquele pessoal, né? Ainda tem. Deve ter o do C Carreira também. em COBOL tem? Não, carreira em COBOL tem. Carreira em COBOL tem. Carreira em COBOL. Banco, cara, dá pra você ficar 30 anos trampando no banco ganhando mal grana. Não, o Nubank aí é banco, cara. Não é COBOL, não. Não, mas eu tô falando... Não, Nubank é banco da nova era, cara. Eu tô falando de outros bancos aí. Mas tem. Com certeza deve ter, com certeza ainda é usada. E uma outra coisa que a gente não falou, a linguagem C, ela é uma base para praticamente 1 milhão de linguagens aí. Então, eu acho que não é um conhecimento perdido se você aprender C, aprendeu C na faculdade aí, quem nunca, né? Eu não aprendi porque eu não fiz faculdade de computação, né? Eu fiz de design, mas todo mundo fala que aprendeu C na faculdade. Assim, eu não acho que foi uma coisa que é uma coisa inútil. Acho que faz parte. Acho que faz parte. É legal você saber programar ou entender como funciona as linguagens de mais baixo nível. Acho que todo mundo devia saber disso, né? Ou pelo menos saber como funciona. E, cara, é isso aí. É isso aí. Falamos, mas não falamos nada. Se eu puder. Exatamente. E agora, se eu puder dar só um tiquinho, né, da minha opinião pessoal, se eu fosse você, cara, não aprendia C não. Ia pra outra linguagem que você é um puta saco. Bom, é isso, Ramon. Terminamos aqui. Olha aí. É isso aí, muito obrigado para todos que mandaram as perguntas. Vocês fizeram parte bem importante nesse episódio. Muito obrigado por ter mandado. Todo mundo que mandou lá no Telegram, no Facebook ou no Twitter. E para finalizar, a gente tem só um último recadinho que o Ramon vai dar? Pode ser, dou um recadinho. Esqueceu o recado? Eu vou... Não, jamais, cara. Tá aqui na mente. Como esquecer? Só queria falar que a gente vai abrir, deixar aberto no GitHub, a gente vai deixar aberto uma sessão lá do FAQ, do Dev na Estrada. Então, cara, se você tiver alguma pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa, cara, se você quiser perguntar sobre a gente, sobre o que a gente faz, sobre desenvolvimento, sobre Java, não, brincadeira, Java não. Se você quiser perguntar sobre qualquer outra coisa, cara, a gente vai deixar essa sessão aberta lá, vai lá no GitHub do Dev na Estrada, abre uma issue, a gente vai pegar tudo isso aí, vai fazer um compiladão e em períodos de tempo a gente vai soltando episódios tentando responder todas essas dúvidas da galera, todo esse monte de coisa que acaba surgindo, um monte de discussão bacana em cima. Então, se você, quiser perguntar alguma coisa, vai lá, abre uma issue, deixa a pergunta lá que a gente vai responder. Isso, pra quem não sabe, vai estar o link aqui na descrição do cast, mas pra quem não sabe também tem uma faixinha no nosso site, assim, no canto superior direito, que é o nosso GitHub. Então é github/devnaestrada, o repositório é devnaestrada.com.br, que é o nosso site. Entra lá, entra em issues. Vocês aí, programadores, estão acostumados com o GitHub? Se não estão, vão lá e comecem a usar o GitHub. É bastante importante na nossa área. Entre lá em issues. Uma boa hora para aprender. Uma boa hora para aprender. Entra lá em issues. Vai lá em New Issue ou nova... Como que será em português issue? Problema? Cara, eu não sei se eles traduziram não. Acho que eles não traduziram não. Bom, você vai entrar lá em Issues. Não sei se em português é traduzido isso. Entra lá em New Issue e a gente vai criar um label lá chamado DNE-FAQ. Ou FAQ, qualquer coisa do tipo. FAQ, né? FAQ. E aí você cria lá o título, deixa seu comentário e a gente vai fazer esse compilado para fazer os próximos programas. Tá certo? Exato. Boa, Ramon. Então valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.